Olá e sejam bem-vindos ao CBS ISCAC 360, o podcast que te dá a conhecer tudo sobre o ISCAC Coimbra Business School. Connosco neste episódio temos Fernando Alberto, que é Presidente do Conselho Técnico-Científico do ISCAC, que nos vai falar sobre o que distingue a oferta formativa desta instituição de ensino superior. Antes de mais, muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigada a vós pelo convite, é um gosto esta partilha. E respondendo à sua questão, efetivamente o nosso ensino tem uma longa tradição na área da contabilidade e da gestão. Fazemos parte dos ISCAs e dos institutos técnicos e comerciais de iniciação, e por isso, em termos do início da contabilidade, temos mais de 100 anos. Fomos evoluindo para outras áreas, atendendo também às novas áreas de formação, além da contabilidade e da gestão, para a área dos sistemas de informação, da informática, neste momento já com a parte das ciências de dados, da inteligência artificial. O nosso ensino sempre primou pela grande ligação ao tecido empresarial e, por outro lado, por ser um ensino muito prático, não é? Um ensino em termos da própria forma de lecionação, sempre muito explicado na vertente do fazer, não somente o saber, mas o saber fazer. Não é? E as aulas são sempre dadas nessa perspectiva. Não é? E desse ponto de vista, falávamos há pouco que tem a ver com as características do próprio ensino politécnico. De que forma é que essa vertente prática se materializa naquilo que é a experiência de um estudante? Faz toda a diferença, não é? Porque ainda que os nossos alunos, na verdade, neste momento eles chegam a nós com muito pouca maturidade, não é? Também temos vindo ao longo dos anos a ver essa evolução nos alunos, não é? Não é igual, efetivamente, os alunos que tínhamos quando eu comecei a lecionar, muitos deles já estavam a trabalhar inclusivamente e tínhamos muito mais trabalhadores estudantes dos alunos atualmente que, pela sua própria formação anterior e pessoal, têm menos maturidade e menos experiência, temos menos alunos com experiência profissional, mas o facto de eles terem esse ensino já a apelar ao mundo empresarial, à ligação às empresas, ao saber fazer, ajuda-os a entrar depois no mundo profissional, não é? Não significa que eles possam sair de uma licenciatura a dizer vou saber fazer tudo, claro que não, eles precisam de entrar nas empresas e fazer, não é? E ir evoluindo nessa aprendizagem. No entanto, o facto de já levarem algumas ferramentas mais práticas facilita-os essa introdução no mundo profissional. Muito bem. E há um tema que, por vezes, no nosso contacto com os estudantes, nós acabamos por receber este feedback, que é a parte prática do ensino, muitas vezes também é uma forma de motivação. Essa também é a vossa experiência no ISCAC, desse ponto de vista que, às vezes, percebermos exatamente o que é que estamos a aprender e a sua aplicação pode ajudar? Sem dúvida. Na verdade, e conhecendo os nossos jovens adultos, porque já são adultos, mas os nossos jovens com 18, 19, 20 anos, eles, pela sua própria forma de estar na vida atualmente, estão habituados à informação curta. E isso que significa que eles estarem a ouvir uma aula de 1 hora ou 2 horas puramente teoria não os motiva. Eles precisam de fazer coisas, e ter coisas que os levem a estar eles ligados a todo momento a aplicar e a fazer. Porque eles não conseguem simplesmente estar a ouvir uma aula de pura exposição teórica e não lhes faz sentido, não é? Então, se virem isso aplicado a situações, é diferente, as coisas fazem mais sentido e vem a utilidade delas, então faz toda a diferença. E de que forma é que no dia-a-dia essa parte prática acaba por ter corpo? Ou seja, estamos a falar de estágios, projetos, são esse tipo de soluções? Para além das aulas propriamente ditas, não é? Temos docentes, inclusivamente, que alguns estão ligados também ao mundo profissional e por isso têm experiência profissional e que conciliam com a atividade de docência e por isso trazem essa vertente do mundo profissional para as aulas. Têm aulas dentro das licenciaturas, a simulação empresarial, por exemplo, ou simulação organizacional, dependendo do curso, em que são aulas com a utilização de softwares e em que eles desenvolvem, dão-lhes desafios e eles têm de desenvolver, no fundo, uma atividade simulada de empresas. Não é? Mas depois têm outros cursos que também têm a possibilidade de fazer estágio, e falando dentro das licenciaturas. Dentro dos mestrados, tem sempre a opção entre ou a dissertação ou um trabalho de projeto, que é algo aplicado também a uma organização, empresa ou uma organização não empresarial, ou tem a possibilidade de fazer um estágio. Não é? E efetivamente os nossos alunos, e falo aí concretizando até pelo mestrado do qual eu sou diretora, que é o mestrado em controle de gestão, os poucos alunos que chegam ao 2º ano sem estar a trabalhar e que optam por fazer um estágio como uma forma de entrar no mundo profissional, no mundo empresarial,
isso acaba por ser para eles um caminho para além de começarem a entrar no mundo empresarial, ficarem, porque normalmente são convidados a ficar nas empresas, ou se não ficam nessa, têm um convite ou a possibilidade de ir para outra rapidamente. Então é, sem dúvida, uma autoestrada, uma via verde para entrar no mundo profissional. Nessa autoestrada que refere, é importante, de facto, alguma correspondência entre aquilo que é a oferta formativa e as necessidades, né, do mercado de trabalho, das empresas e das organizações. Todas as instituições de ensino superior têm essa preocupação. No caso do ISCAC, quais é que são os mecanismos que existem que garantem essa contínua articulação? Bom, temos vários mecanismos, não é? Por um lado, temos empresas que vêm até nós pedir-nos estagiários e que dizem de imediato qual é o perfil que querem. Não é? E quando é assim, é feita a divulgação junto dos nossos estudantes. Temos um gabinete de emprego também, de estágios e saídas profissionais, assim se chama. E esse gabinete faz a divulgação dessas oportunidades junto dos estudantes e diz logo qual é o perfil que se pretende. Não é? E por isso os estudantes aí, quando se candidatam, já sabem qual é o perfil que é pretendido por parte da empresa. Não é? Por outro lado, também, através dos nossos contactos diretos, especialmente os diretores de curso que recebem os contactos das empresas, já as empresas nos dizem qual é o tipo de profissionais que pretendem para aquele lugar. Por outra parte, quando são realizados os estágios dentro das empresas, eles têm de fazer um relatório final com uma avaliação em que nos dizem, no fundo, dão um feedback sobre a adequação da formação que sentiram que os estudantes tinham, proveniente do curso realizado, se estava adequada e também o perfil pessoal, não é? se mostra responsável, pontual, assíduo, etc. Todos esses aspectos. Não é? Por outro lado, nós temos muitos protocolos com empresas, não é? Muitos acordos de colaboração, empresas que são convidadas aqui a vir dar seminários, workshops, a vir dar, inclusivamente, diplomados nossos que estão em empresas e que vêm tanto a nível de seminários, workshops, como mesmo aulas em concreto, para, no fundo, trazerem também a sua experiência profissional, não é? E com isto acabamos por ter essa ligação consecutiva e que permite que nós também estejamos atentos, ou nos leva a estar atentos, àquilo que necessita o mercado profissional em termos das formações e das competências. E por isso temos também vindo a ter o cuidado de vir alterando e ajustando os nossos planos de estudos para adequar a essas exigências. Não é? Muito bem. Recuperando um tema que tocou há pouco, a questão do corpo docente. Referiu que muitos dos docentes são profissionais da área que trazem essa experiência. Essa é uma prioridade na constituição do corpo docente? É a minha pergunta. E se existem outras nessa constituição? A legislação não nos permite ter essa como prioridade. Não é? Nós temos a possibilidade de ter uma percentagem dos chamados especialistas, e os especialistas significa que são essas pessoas que estão no mundo profissional e que podem obter o título de especialista e estar a lecionar. No entanto, não podemos ter toda a percentagem do nosso corpo docente baseada em especialistas. Por outra parte, em geral, os especialistas e as pessoas que estão no mundo empresarial não têm tanta disponibilidade depois para fazer investigação. E por isso, como outra exigência da docência e do ensino superior é a investigação, precisamos de ter uma boa parte do corpo docente formado por doutorados, não é? O que significa que temos de conciliar os dois aspectos e, sem dúvida, que tem sido uma aposta e uma prioridade do ISCAC, à medida que alguns docentes se vão aposentando e que, eventualmente, muitos desses, pela idade e pelas circunstâncias, já não chegaram a realizar doutoramento. Neste momento, à medida que vamos abrindo concursos, é sempre necessariamente para ou doutorados ou pessoas que tenham o título de especialista. Não é? Exatamente para ir ajustando todo o nosso corpo docente para ser qualificado. Qualificado, entenda-se de acordo com a legislação, é ter doutoramento ou título de especialista. Não é? Muito bem. E para terminar, sobre este processo de evolução contínua da oferta formativa, que mecanismos é que são colocados em prática para, já referiu alguns, não é, para a sua adaptação, e em específico, de que forma é que os estudantes participam nesse processo? Existem mecanismos que acabam por os envolver nessa evolução? A vários níveis, não é? Nós temos o nosso sistema da qualidade que é certificado pela agência, pela A3ES, não é? E isso obriga necessariamente a ter um conjunto de mecanismos de consulta tanto aos estudantes como aos docentes. Não é? Por outra parte, temos, dentro desses mecanismos, no fundo acaba por integrar, nós temos por cada unidade curricular, temos de ter os relatórios de unidade curricular e dentro desses relatórios de unidade curricular também são recolhidos os inquéritos aos estudantes, que inclusivamente fazem parte da avaliação de cada docente, os resultados. Não é?
É verdade que uma das dificuldades às vezes que temos é fazer os estudantes participar mais nas respostas a esses inquéritos, mas nós fomentamos isso, até porque nos interessa a nós como docentes ter as respostas dos estudantes. E efetivamente, por cada unidade curricular e por cada turma, os estudantes têm de fazer a avaliação do seu docente e do conteúdo daquela unidade curricular, em que vão dizer se consideraram bem dado, o conteúdo ajustado, o conteúdo que não foi redundante com outras, se o conteúdo está atualizado, etc. Por outra parte, temos as fichas de unidade curricular, são verificadas internamente, são validadas pelo diretor de curso, numa primeira fase, são validadas pelo Conselho Pedagógico, são validadas pelo Conselho Técnico-Científico, o que significa que com isso verificamos a nível da ficha de unidade curricular se os objetivos da unidade curricular estão bem definidos, se os conteúdos estão adequados e atualizados, se a bibliografia está atualizada. E verificamos isso continuadamente, posso lhe garantir. E, adicionalmente, temos depois, anualmente, por cada curso, de fazer o relatório chamado relatório de avaliação de curso. O que significa que cada diretor de curso tem de juntar e compilar a informação de cada curso com todos os relatórios das várias unidades curriculares, considerando os inquéritos que são realizados a estudantes e aos vários docentes daquele curso e fazer uma análise SWOT por curso, por cada ano letivo. Certo. Em que tem de mostrar a eficiência do curso, justificar eventualmente porque é que não está a ocorrer a eficiência. Muito bem. Obrigado por este vislumbre sobre como é que uma instituição de ensino superior mantém a qualidade da sua oferta formativa. Muito obrigado pelo seu tempo mais uma vez. Obrigada eu pela atenção. Este episódio do CBS ISCAC 360 termina assim.